Não assista de jeito nenhum esse vídeo se você for uma pessoa muito chata. Mais especificamente, se você é um católico que acha que as pessoas têm que seguir a mesma coisa que a sua religião e que quem não se importa 100% com o que você pensa, merece ir pro inferno. E eu não tô nem falando do inferno que vocês acreditam, eu tô falando do inferno que vocês fazem na terra mesmo, sendo chatos. Agora, se você não é um intolerante que quer acusar os outros de ser intolerante, o que não faz nem sentido, você pode assistir esse vídeo. Ameaças de morte, muitas, textos do tamanho da Bíblia, linchamento de influenciadores grandes, eles me processando não tenho nem dedo em uma mão pra isso, 6 vezes, por causa de um vídeo que eu fiz há 3 meses atrás e eu recebo xingamentos dele até hoje. Hoje eu revi a de igreja católica. 7h30 tão marretando o sino. E depois só precisei de um boa noite pra entrar nessa igreja. Boa noite. Achei super prático, porém os olhares que eu recebi foi como se eu estivesse entrando com um obsessor na igreja. E todo o estilo com os bancos de madeira. Deve ter feito sucesso pra atrair os índios, mas hoje eu sinto que já é um design um pouco ultrapassado. O padre fala de maneira bem calma. Na graça e na desgraça. O único problema é que quando ele fala, normalmente você tem que ficar de pé. Por isso o discurso do padre cansa. Com exceção da dona Olga, que nem se preocupa em levantar na missa. E no meio da missa, acabei recebendo mensagem de uma moça do job. E quem sou eu pra não responder? Eu tenho que fazer meu networking. E depois foi muito top que todo mundo ganhou esse snackzinho. Só faltou uma proteína pra acompanhar esse carboidrato. E o banheiro não foi o mais confortável que tivemos por aqui, mas não deixa de ser um banheiro muito bom. E a igreja hoje foi apaixonante. Conversando com Dona Olga, descobri que ela tem uma cobertura à beira-mar. E é pra lá que eu vou pós-missa. Só vou me despedir agora de vocês que a Dona Olga tá me chamando. Eu quero viver pelo Novo Testamento dela. Cara, eu sinceramente não sei como que alguém não ri desse vídeo, porque eu não lembrava mais das piadas que eu fiz nesse vídeo, mas até eu ri. E eu não gosto de assistir as minhas coisas, eu não rio das minhas coisas. E agora vai ser até difícil fazer esse vídeo, rindo. Mas vamos lá que esse vídeo é sério. Hoje eu revi a de igreja católica. 7h30 tão marretando sim. Olha, eu resolvi fazer esse review de igreja católica porque o meu primeiro review de igreja, ele viralizou muito. Muita gente pediu pra mim fazer review da igreja dele. Muitos eram evangélicos, queriam que eu fosse na igreja evangélica dele, mas grande parte também eram católicos, porque tem muitos católicos no Brasil. Então, cara, se você assistir esse vídeo e você continuar achando que tem algum motivo pra me xingarem como fizeram, simplesmente não faz nenhum sentido. Eu já comecei explicando que foram católicos que me chamaram pra igreja deles. O católico que quiser me atacar vai ter que atacar os católicos também. Tá bom, vamos continuar. E depois só precisei de um boa noite pra entrar nessa igreja. Boa noite. Achei super prático, porém os olhares que eu recebi foi como se eu estivesse entrando com um obsessor na igreja. E todo o estilo com os bancos de madeira. Deve ter feito sucesso pra atrair os índios, mas hoje eu sinto que já é um design um pouco ultrapassado. Cara, a sua igreja escravizou o povo brasileiro. Por mais que essa piadinha que eu fiz não foi nada pessoal, e nenhuma dessas piadas que eu fiz foram pessoais, lembre que a sua igreja simplesmente escravizou um povo em nome de Jesus, ou de Deus, sei lá, e você simplesmente continua nela 100% de boa com isso, porque foi no passado, então mudou. Esse aqui é o meu vídeo, eu tô sendo obrigado a julgar. Mas pense quando você julgar, sabendo que a sua igreja fez isso. A sua religião, porém todas as igrejas dessa religião, elas vieram de lá, dessa história. O padre fala de maneira bem calma. Na graça e na desgraça. O único problema é que quando ele fala, normalmente você tem que ficar de pé. Por isso o discurso do padre cansa. Uma das coisas que me revoltou um pouco foi que ninguém comentou sobre o padre estar falando na graça e na desgraça. Claro que ele tava falando sobre a Bíblia, né? Só que eu cortei e deixei ele fora de contexto pra ser engraçado. E essa foi uma das partes que eu achei mais engraçadas e ninguém comentou. Tá bom, isso aí não é interessante, mas é uma tristeza minha quando eu gosto muito de alguma coisa. O pessoal não gosta que nem eu gosto. Só que viu o que é que você faz quando você não gosta de alguma coisa? Você não vai tacar fogo na pessoa. Fique até triste, comente que você ficou triste. Não tem nada de errado você ficar triste ou não gostar de alguma coisa. A vida é assim, você não é o centro do mundo. No meio da missa, acabei recebendo mensagem de uma moça do job. E quem sou eu pra não responder? Eu tenho que fazer meu networking. Essa piada que eu conversei com uma moça do job é provavelmente uma das melhores piadas que eu já fiz na minha vida, se não a melhor. E ninguém entendeu, mas é uma referência à música do Juice WRLD, que é meu cantor favorito, assim, de todos. Óbvio, né, que pra ele ser aí o melhor artista do mundo, teve um pequeno fato que ele acabou morrendo de overdose. Acontece, né, é o preço de ser
O Boge, the greatest of all time. Inclusive, essa foi uma piada de prostituta, né, dentro da igreja, né? Sabe por que nem essa piada é desrespeitosa? Mesmo essa que eu imaginei que seria a piada mais desrespeitosa, assim, que eu fiz. É porque eu não fiz essa piada lá dentro da igreja. Eu voltei pra casa, fiz o meu vídeo de humor, que tinha um roteiro, todo um processo artístico de gravação, de tudo. E soltei no meu perfil de humor. Se páginas católicas repostaram, isso não é problema meu. Continuo mais certo do que nunca, tá bom? E depois foi muito top que todo mundo ganhou esse snackzinho. Só faltou uma proteína pra acompanhar esse carboidrato. E aqui que está o X da questão, a parte mais reproduzida desse vídeo, motivo das tantas ameaças de morte e toda essa frescurinha que fizeram. Eu experimentei a hóstia que eu não sabia o que era. E como eu digo ali, todo mundo recebeu. Foi porque eu imaginei que todo mundo tinha recebido. Foi porque eu imaginei que todo mundo podia receber. Ou seja, não tem absolutamente nada de errado em se enganar. Pra quem disse que eu podia ter simplesmente pesquisado um pouco antes de ir na igreja, sabe qual que é o estudo da religião de vocês? É um livro de 1 bilhão de páginas que não faz sentido. Sabe por que eu não pesquisei nem o mínimo? Porque não dá nenhuma vontade de pesquisar nem o mínimo. Então, quando uma pessoa não tem vontade de pesquisar o mínimo, mas foi convidada para ir na igreja, ela não pesquisa o mínimo. Ela vai só na igreja, entendeu? Então foi isso que eu fiz. Não tenho nenhuma culpa de não ter pesquisado. Até porque eu não sabia que a religião era tão importante assim para os católicos. E na minha cabeça eu usei a lógica, né? Eu sei um pouquinho dos absurdos que a religião católica fez, de queimar milhares de pessoas só porque a religião queria. Então, sinceramente, eu não levava muito a sério, assim. Eu imaginei que vocês também não levavam tão a sério. Mas eu acabei percebendo que muitos católicos pararam no tempo mesmo, eles ainda querem queimar pessoas. Só que hoje não dá mais pra fazer isso, né? Então sabe por que eu provei a hóstia? Eu queria saber o gosto. Sabe o que é que aquilo lá era pra mim? Um carboidrato, um biscoitinho. Porque eu não fazia ideia do que aquilo lá poderia significar. Foi só depois que muita gente foi comentar que era literalmente o corpo de Jesus Cristo. E sobre isso também, vamos ser mais humildes, né, pessoal? É literalmente o corpo de Cristo dentro da mitologia católica. Dentro dos dias atuais, onde a gente vive em um mundo físico. Se a gente fizer qualquer teste, por qualquer método científico, aquilo lá não é literalmente o corpo de Cristo. Aquilo é literalmente um biscoito. Eu tô falando cientificamente, eu não tô debochando. Tô falando apenas de acordo com o português. É assim que o português funciona. Literalmente é uma coisa. Literalmente dentro de uma mitologia é outra. E não, eu não acredito na mitologia católica, então não é literalmente no mundo físico. De acordo com métodos científicos, aqui não tem nenhuma mentira, não tem nenhuma difamação, nada, entendeu? Se quiser processar também, processa a cabeça. Tá, essa parte eu vou cortar porque... Me dá um ódio gravar esse vídeo, cara. Meu Deus, eu não queria gravar, mas é que é uma história muito... É uma história muito boa pra não ser contada, né? Então eu tenho que contar, mas tá me dando ódio já de gravar esse vídeo. Lembrar de todas essas coisas, porque é surreal, cara, que no mundo de hoje foi possível acontecer isso, entendeu? Fechamento desse por causa de nada, entendeu? Ai, cara... E o banheiro não foi o mais confortável que tivemos por aqui, mas não deixa de ser um banheiro muito bom. Pra dar agora uma acalmadinha nos meus ânimos, eu não tava preocupado em falar de nada da religião. Eu fui lá pra avaliar banheiro, pra avaliar... fazer brincadeira, entendeu? Não tava avaliando nada sério da religião de vocês. Não teve nada de sério nesse vídeo, entendeu? Não foi nada sério. Foi só uma brincadeirinha. E a igreja hoje foi apaixonante. Conversando com Dona Olga, descobri que ela tem uma cobertura à beira-mar. E é pra lá que eu vou pós-missa. Só vou me despedir agora de vocês que a Dona Olga tá me chamando. Eu quero viver pelo Novo Testamento dela. Depois de tantas ameaças de processo que já vai chegar nessa parte, eu admito que eu tive um pouquinho de medo porque eu peguei uma pessoa e fiz dela um personagem do meu vídeo, a Dona Olga. Claro que eu não sou uma pessoa sem noção, eu não mostrei de jeito nenhum o rosto dela, eu não faço ideia do nome dela, então fica muito, muito óbvio que é só um personagem, que não faz nenhum sentido aquilo, pra ser uma difamação ou pra ela poder me processar, né? Eu não faço ideia se a Dona Olga acabou vendo aquele vídeo, porque muita gente daquela igreja lá viu o vídeo. Não sei se foi identificável de quem que era só pelo cabelo, né? Porque era um cabelo bem... Era um cabelo bem genérico, né? Então até é difícil, provavelmente, de identificar a pessoa. Mas esse talvez seria o único processo que eu poderia perder, porque realmente eu peguei uma pessoa em específico ali
e fiz piada com ela, né? Então talvez esse aí é o mais perto de um crime que eu cheguei nesse vídeo. Mas eu não expus a pessoa, pelo cabelo não tem como saber quem que é, então acho que mesmo isso não é nada demais, né? E como sempre, gente, o patrocinador tá na descrição. Por mais que eu não queira fazer essa publi muito longa, vocês já sabem, né? Logo que eu postei o vídeo, já comecei a ter um feedback mais negativo do que normalmente. Só que eu não tava entendendo que isso me causaria nenhum problema. Então, pelos meus seguidores, eu resolvi fazer esse vídeo pedindo desculpa, pra explicar que eu não fui ofensivo. Claro que eu usei meu jeito de falar, porque eu tava querendo falar ali com os meus seguidores mesmo, né? Eu ofendi bastante o pessoal católico com esse vídeo. Na verdade, eu achei que conversar com a prostituta na igreja seria mais desrespeitoso. Porém, aquele vídeo não tem intuito de desrespeitar ninguém. É só um vídeo de humor que, inclusive, muitos católicos me pediram pra fazer. Eles pediram pra mim, sendo ateu, e visitar a igreja católica. E sendo bem sincero, eu acho que foi inadequado eu ter comido a hóstia, mas eu não sabia, então eu não acho que foi desrespeitoso. Porque nesse caso, eu acho que o que mais conta é a intenção mesmo. E não me ofende o pessoal me xingando nos comentários. Acho que os católicos que estão me xingando não estão na razão, porque assumindo que foi desrespeitoso. Ok, foi um erro, entendeu? Mas dentro da própria religião deles mesmo, eles perdoam erros, perdoam pecados. E no meu caso, que se eu soubesse o significado, eu não teria comido, entendeu? Eu quis só fazer uma piadinha, porque eu achei interessante aquele coisinha lá, nunca tinha comido. Eles mesmos pregam o famoso ditado: quem nunca errou que atire a primeira pedra. Então, simplesmente porque eu errei com eles, eu não posso ser perdoado ou eu devo ser xingado, entendeu? Cara, sejam um pouco mais pacíficos, entendeu? O vídeo não tinha explodido ainda e nem achei que iria explodir. Tá, eu também dei uma enroladinha aí nesse vídeo, porque eu queria que ele batesse 1 minuto pra mim monetizar ele também. No final, acho que eu acabei ganhando no máximo R$10 com esse vídeo, então não muda muita coisa. Mas mesmo que eu tenha dado uma enroladinha, não tem nada de mentira naquilo ali, entendeu? Então, após esse pedido de desculpa, o meu feedback negativo no TikTok, que era o único lugar que tinha dado mais views, começou a diminuir, então comecei a receber menos xingamento e o pessoal ficou mais de boa. Porém, no 4º dia, meu vídeo viralizou em algumas páginas religiosas no Instagram. Foi após isso que eu comecei a receber ataques em massa, porém ainda não tinha noção real de tudo que tava acontecendo. E as desculpas que foram bem aceitas lá no TikTok, no Instagram só me gerou mais hate. E me sentindo tão mal compreendido, uma coisa que me tranquilizou um pouco, que 2 influenciadores religiosos fizeram contato comigo. Os 2 me tranquilizaram, disseram que o que eu tava fazendo não era tão grave quanto o pessoal tava julgando. E foi isso mesmo, esse foi um vídeo mais dinâmico que eu fiz pro Instagram, contando a história bem rapidão. Mas foi isso mesmo. E eu vou deixar aqui todas as conversas completas, pra não ter dúvida que esses mesmos influenciadores católicos concordaram comigo. Pelo que eu vi, poderia dar problema se eu soubesse o que é. Tipo assim, se eu fizer de novo, pode dar problema, porque aí sim é crime, entendeu? Porque aí sim, né, tipo um desrespeito. O que eu fiz depende do conhecimento pra ser desrespeito, então é um crime impossível o desrespeito. Não, pô, é isso aí que eu quis dizer. Pode dar problema se fizer de novo, porque daí, tipo, tu já tá ligado na parada, tá ligado? Mas como tu não sabia, é de boa. Dói no coração da gente, porque é uma parada mais sagrada que existe aquilo ali pra... Como deu pra ver, foi uma conversa totalmente de boa. Até pude conhecer um pouco mais da religião dele, pelo ponto de vista dele. E depois ainda conversei com o segundo católico, que tava com a mesma ideia do Luca. Também se fez de bonzinho, concordou comigo. Porém, no próprio vídeo que ele me defende, ele já me ataca muito mais do que me defende, contradizendo ele no meu direct. Não, eu entendo perfeitamente. Pode continuar, cara, fazendo seus vídeos. Pode continuar. Eu entendi completamente o aspecto do vídeo. Não sei bem o nome desse jovem, mas na grande ele se intitula como droga. Ele despreza totalmente a Eucaristia, menospreza o corpo de Cristo naquele... E menosprezar a religião é crime. Ou seja, no vídeo de defesa que ele fez pra mim, ele tá me acusando de um crime. O que é bem contraditório ao que ele disse antes, né? Quando ele tentou fazer uma defesa parcial, muito parcial, ele não ganhou engajamento suficiente. Então o melhor pra ele foi mudar de ideia. Pessoal, no vídeo anterior, eu tenho pedido para vocês não denunciarem, não. Eu vou passar um áudio aqui para vocês que aconteceu bem depois disso tudo. Ouçam isso comigo. Tirei minha conclusão dessa experiência toda e eu não aguento mais nada de igreja, entendeu? Eu acho extremamente chato. Então eu não vou pesquisar e não quero nem saber de nada de igreja, entendeu? Eu vou na igreja só pra ganhar dinheiro, porque eu faço os vídeos, ganho dinheiro com os vídeos, só isso que eu faço. Eu não quero saber de nada de igreja, cara. Eu não aguento mais.
Ele ainda usa de sarcasmo para debochar. E ele mente usando esse áudio manipulado, que foi uma resposta que eu dei pro amigo dele, que me disse: qualquer dúvida, tamo aí. Eu apenas respondi que eu não iria ter nenhuma dúvida, que eu não tenho interesse em pesquisar sobre a igreja porque eu não sou religioso, e que eu só ia na igreja por causa do meu trabalho. Como tem gente estúpida nesse mundo, hein? Cara, o pessoal tá me falando muito, deu pra até pesquisar sobre esse Aquino aí. Assim, eu não vejo nada de igreja nem nada, porque eu já li uma boa parte da Bíblia, já fui na igreja por um bom tempo, já conversei muito com o pastor, já tive amigos crentes, entendeu? E hoje eu acho muito chato, eu tirei minha conclusão dessa experiência toda, e eu não aguento mais nada de igreja, entendeu? Eu acho extremamente chato. Mas ele não quer me acusar de intolerância religiosa? O que é esse deboche do próprio sobre outras religiões? Essa batidinha no pé é sensacional, cara. Ela vai batendo o pé assim, sabe? Todo aquele teatro já bem ensaiado que todas as seitas protestantes vão colocando assim dentro, principalmente essas pentecostais, sabe? O cara sempre que pode, ele tá diminuindo as outras religiões, principalmente chamando de seita. A única coisa que eu acho que ele não sabe é que, por definição, a religião católica também é uma seita que ele faz parte. Então, se ele diz que tá liberado debochar de seitas, eu ganho passe livre pra debochar da seita dele. E se essa lenda aí ficar brava comigo e querer me processar de novo, eu não acredito que ele vai ter coragem pra me processar. Processar porque o pai aqui... Não sei, eu quero mostrar que eu tenho muito mais coragem que ele, né? Pelo menos eu nunca contei mentira, né? Fiquei mentindo que ia processar os outros. Cara, você, discípulozinho aí de uma religião, histórico tão podre, você não é nada menos do que a sua religião, entendeu? Você pelo menos não é corajoso, assim, que nem foram os seus antepassados da tua religiãozinha. Porque tá um cagão, já mostrou isso, não vai me processar. Esse vídeo aqui também é um protesto contra a burrice dessas pessoas. Uma coisa também que eu acredito muito fortemente, que é que o conhecimento não deve ser usado pra humilhar as pessoas e sim pra encantar elas. Por isso que é um vídeo mais uma resposta de muito, muito ódio. Minha defesa que eu tô fazendo aqui, mesmo que às vezes acabe sendo um pouquinho agressiva, porque é difícil, eu tô me defendendo com conhecimento. Acredito que as pessoas vão entender o meu lado, diferentemente dessas pessoas que envergonham o nome da própria religião. Mais que o histórico da Igreja Católica não seja assim muito bom, tem muitas pessoas que são incríveis e são católicas. Então, acho que esse tipo de pessoa com essas atitudes só envergonham mais ainda o nome da religião. Que justamente por essa religião ter esse histórico, eles deveriam fazer exatamente o contrário, né? Mas eles não se importam em usar conhecimento pra humilhar, nem pra encantar. Eles só não têm conhecimento nenhum. E a única coisa que eles têm é ódio e arrogância, prepotência. Cara, na maior parte aí desses ataques, eu tava levando tudo na brincadeira. Eu posso ser feio, mas te achei linda. Você não quer ir comer um sushizinho comigo? Essa canção pra você não me esquecer. Me abraça e o seu corpo aumenta. Realmente a causa que tava me atacando não era uma causa séria. O meu público tava gostando, tava entendendo, né? Claro que como eu não sou uma pessoa muito grande, os canais que pegaram pra me atacar, eles já são muito maiores do que eu, então eu tive muito mais hater. Mas se eu fosse um influenciador do tamanho dos influenciadores que estavam me atacando, a maioria das pessoas estaria ainda do meu lado, foram só os religiosos fanáticos mesmo e burros, muito, muito burros, esses fanáticos religiosos. E principalmente comparando ao meu público, que ainda é pequeno. Por mais que o meu primeiro review de igreja, por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas gostaram, não tem o público de 1 milhão de pessoas. E esse outro vídeo, ele chegou a mais de 1 milhão de pessoas, mas aí chegou a mais de 1 milhão de pessoas que não gostavam de mim. Chegou a poucas pessoas que gostavam de mim. Por isso foi um pouco mais difícil, né, de mim me defender. Aí depois, no quinto processo dia, que foi quando esses dois que primeiro disseram estar do meu lado e aí depois começaram a me atacar também. E então esse foi o auge do cancelamento. Nesse dia eu não levei tanto na brincadeira, eu admito, porque eu já tava há 5 dias já recebendo hate. Mas esse hate eu recebi no 6º dia, ele foi mais do que tudo que eu já tinha recebido junto em 5 dias. Então eu fiquei um pouquinho assustado. Inclusive eu não consegui dormir essa noite, porque eu simplesmente não via mais sentido no que as pessoas estavam fazendo. E tinha muita ameaça mesmo, então eu pensei, cara, será que realmente, tipo assim, essa loucura
ela é verdade e eu tô correndo perigo. Então aí eu comecei realmente a questionar a sanidade dessas pessoas, porque tava sendo muito absurdo. E por causa de toda essa repercussão, eu até aceitei fazer uma live de esclarecimento, porque eu tinha muita coisa pra falar. E realmente não era difícil eu me defender, né? Porque as pessoas que estavam me atacando realmente não fazia nada de sentido o que eles estavam falando. Porém, foi percebendo isso mesmo que eu entendi que não adiantaria eu tentar falar mais nada, que eles já não estavam querendo escutar. Inclusive, esse cara que iria fazer uma live comigo, ele é estudante de filosofia, e no meu direct ele disse que seria uma live pacífica, de esclarecimento. E nos comentários da mesma publicação, ele tava curtindo comentários me atacando. Então, simplesmente foram ataques que não faziam sentido nenhum. E foi esclarecendo toda essa falta de razão por parte deles. Eu parei de me preocupar com toda essa situação e consegui deixar isso de lado, porque eu entendi que nada daquilo era real. E foi aí que eu tive a mudança na minha mente, que se eu simplesmente ignorasse todos eles, aquilo lá sumiria. E foi exatamente o que aconteceu.